Presença e alegria do nosso Deus. E não seria diferente, só o fato de nós estarmos vivos, estarmos com os nossos corações motivados pela presença do nosso Senhor, já seria motivo de sobras, ou motivo de sobra para que pudéssemos adorá-lo. Mas existem muitas outras coisas que nós temos vivido, que enchem o nosso coração de motivação, de desejo de podermos adorar o Senhor em todo o tempo. É uma noite também de gratidão. Eu tenho certeza que você chega aqui com o seu coração grato pelos muitos livramentos, pela proteção do Senhor em muitas situações dessa semana, com você, com sua família. Estamos a viver um tempo difícil, uma pandemia global, que tem gerado muitas dores, tristezas, sofrimento no coração de centenas, milhares, de bilhares de pessoas, ou seja, de bilhões de pessoas sofrendo em todo o planeta. E se nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, e isso é motivo de gratidão. E nós queremos render ao Senhor a nossa adoração também por isso. Eu quero convidar o Tom. Por favor, Tom, vem aqui. Nós oramos, trabalhamos, e Deus abençoou o Tom. O Tom fez um tour pela América. Está aqui nessa noite. Nós estamos gratos a Deus, porque ele e sua família estão de volta. Chegaram na última segunda-feira, em segurança, né, Tom? E nós temos a alegria de tê-lo de volta. E nós oramos muito para que Deus os guardasse no caminho, né? Eu tenho certeza que você também orou, você de casa também orou, pedia a Deus que o guardasse, e Deus o guardou. E quando Deus nos responde, uma coisa importante para nós é agradecer, é ter gratidão em nosso coração. Então nós vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos agradecer a Deus pelo retorno, pelo regresso do Tom, da Divina e do Marcos. Chegaram bem, em segurança, com saúde, preservados pela graça do nosso Deus. E nós vamos adorar o Senhor através da nossa oração. Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Nosso coração se enche de alegria nessa noite pela presença do Senhor, ó Deus, pela manifestação do teu poder entre nós. E também, ó Deus, nosso coração te agradece pelo cuidado conosco, com a nossa família, com o teu povo, Senhor, num momento tão difícil. E agora em especial eu quero te agradecer pela vida do Tom, pela vida da Divina, pela vida do Marcos, pelo cuidado que o Senhor teve com eles, ó Deus, por onde eles andaram, por onde eles passaram, no ir e vir. O Senhor os livrou, ó Deus, em muitas circunstâncias difíceis. O Senhor os guardou em momentos complicados. E o Senhor, Deus querido, deu a eles esperança no momento da angústia. O Senhor foi, ó Deus, o refúgio, a fortaleza, o socorro presente no momento da angústia, na hora da aflição. E hoje, ó Deus, o teu filho está conosco aqui, a sua família está, ó Deus, também na nossa comunidade, ó Deus, em segurança. E rogamos que o Senhor esteja cuidando deles, ó Deus, que todos os propósitos, os desejos do coração deles, ó Deus, ao longo desses dias, desses anos, sejam cumpridos, ó Deus, e nós possamos vê-los experimentando do seu cuidado, do seu carinho e da sua misericórdia em todo o tempo. Quero pedir também que o Senhor abençoe a sua família que está ali, ó Deus, em Angola e também no Congo, naqueles 2 países da África, Senhor. Tome seus filhos que lá estão, a Chance, o Tom Deville e a Lúcia, Deus querido. Abençoe essas 3 crianças, que eles sejam protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que nos dê estratégias, que nos dê, Senhor, um plano, que nos dê, Senhor, pessoas, para que no tempo do Senhor consigamos, ó Deus, trazê-los também e tê-los aqui, ó Deus, em nosso país, para que eles possam ser amados e cuidados pelo Senhor, por meio da igreja, por meio de pessoas que o Senhor colocará no caminho. Peço também que o Senhor possa proteger, ó Deus, os pais da Divina, que são hoje quem são os responsáveis pelo cuidado dessas crianças em Angola, Senhor. Por favor, Deus, continue cuidando e provendo todas as necessidades, ó Deus, desta família. Tome também a mamãe do Tom, Deus, ali no Congo, seus irmãos, seus sobrinhos, ó Deus. Um país tão difícil, Senhor, de se viver, com tanta luta, com tanta guerra, com pobreza, Deus, como o Tom tem compartilhado conosco. Pedimos que o Senhor continue cuidando dessa família também, levantando sempre os recursos, ó Deus, para que possamos ajudá-los. E Senhor, que a sua graça esteja sobre ali, sobre aquela casa,
Ó Deus, a mãe do Tom é uma serva do Senhor, alguém que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, uma mulher, ó Deus, que tem orado e tem colocado seu filho diante de Ti. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado dele em todo o tempo, também por ter uma mãe sempre de joelhos a orar por ele, Deus. Ainda num período que não tinha contato, ó Deus, ela estava confiante no cuidado do Senhor, e isso é verdade em todo o tempo, Senhor. Então eu peço que o Senhor abençoe. E, ó Deus, agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, Deus, que de alguma forma se mobilizou para que a volta deles e para que a estadia deles aqui pudesse se tornar uma realidade. Que o Senhor abençoe cada um. Que o Senhor, Pai, faça prosperar cada um que de um coração tão voluntarioso e dedicado, Deus, pôde se doar um pouquinho mais do seu tempo, do seu recurso, dos seus bens, para que eles pudessem estar de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo de volta. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhar com os irmãos uma bênção. Dentro desse processo que nós estamos fazendo de cuidado dessa família, nós conseguimos os recursos para a viagem deles, conseguimos instalá-los aqui novamente, e amanhã nós vamos conseguir mandar, sobrou recurso, nós vamos enviar para a família deles no Congo e Angola. Então Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Além de suprir as necessidades deles aqui, poderemos ajudar. E essa semana nós vamos ter uma reunião, uma equipe de trabalho que vai ser montada, para que a gente consiga fazer um planejamento, a fim de começar aí uma campanha para a gente trabalhar a vinda dos filhos dele. A gente vai desenvolver um planejamento com calma, com a direção de Deus, porque a gente também deseja que isso possa acontecer. Eu já conversei com o Tom essa semana, a gente já está colocando diante de Deus essa realidade. Então, que vocês estejam em oração com seus corações abertos para aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Bem, nós temos aqui conosco nessa noite vários irmãos, temos convidados, temos pessoas queridas, pessoas que nós já não víamos há um tempo. Então eu quero expressar a nossa alegria em receber vocês aqui. Sejam todos bem-vindos, os nossos convidados e convidadas. É uma alegria recebê-los. Vamos juntos, família. Vamos juntos da maneira mais carinhosa e calorosa. Se você tem na sua casa também, irmão, alguém que você convidou, aproveite e faça também as honras da casa, porque afinal de contas a sua casa também é um ambiente de celebração e a extensão da igreja. Então, nós vamos falar aqui, vocês vão falar aí juntos. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao lar. Dê uma olhada para o seu lado, se tiver alguém, abra um sorriso bem bonito, para que olhando para os seus olhos, essa pessoa possa perceber a sua alegria em tê-la aqui conosco. E antes de ter o momento da mensagem, eu quero convidar aqui o irmão Isnaldo, quero convidar também a sua esposa, eles possam vir aqui. O Juninho casou no dia 21 de outubro, né, Juninho? 21 de outubro, isso? 16 de outubro. A Larissa, acertei? O nome, esqueci, querida. Larissa, acertei. Então eles estão aqui, é a primeira celebração depois do casamento, né, Juninho? Parabéns para vocês por essa decisão de constituir uma família com a direção do nosso Deus. E eu vou convidar uma pessoa para fazer essa oração de gratidão a Deus também. Agradecer por mais uma família que se forma, uma família se constitui, e pedir a bênção de Deus sobre esse jovem casal, para que eles possam seguir a direção do Senhor e a vontade do nosso Deus. Quero convidar o irmão Tiago. Vem cá, irmão Tiago, por favor. O irmão Tiago vai fazer essa oração ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, adorando o seu santo nome. Que o Senhor possa abençoar a vida desse casal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que possa nunca desviar dos seus caminhos, Senhor. O dia que tiver filhos também, Senhor, que possa criar na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Bem, a compaixão de Jesus tem sido o nosso tema nesses dias.
E hoje não será diferente. Nós temos lido um texto a cada semana, nessas últimas, onde hoje é a terceira semana, Mateus capítulo de número 9, versículo 36. A Bíblia registra assim, nas palavras do evangelista Mateus: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Há uma frase, há um ditado popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E eu queria dizer para você que eu concordo plenamente com essa frase, com esse ditado popular. Quando nós nos deparamos com dificuldades, quando os nossos olhos contemplam o momento de dificuldade de alguém, aquilo é trazido para o nosso coração. De alguma forma, nós somos despertados, nós somos incomodados, nós somos, de alguma maneira, desafiados. E é isso que a gente está aprendendo com Jesus. Jesus não olhava as pessoas simplesmente, ele enxergava cada pessoa, e ele ia além daquilo que era visível, ele era capaz de sondar, de penetrar o coração, e por conta disso ele conseguia sentir a dor profunda de alguém, quando estava em sofrimento. E eu queria destacar isso com você, porque da mesma maneira como Jesus, ele foi instrumento de Deus para abençoar e transformar a vida de tanta gente, inclusive a minha e a sua, ele continua com o mesmo planejamento, o mesmo objetivo. Ele continua trabalhando para transformar a vida das pessoas, para modificar profundamente a vida das pessoas. Em especial, eu queria destacar com você nessa noite a palavra transformação. A palavra transformação, ela é uma palavra riquíssima. Toda vez que Jesus olha para alguém em sofrimento, angustiado, de alguma forma numa situação vulnerável, a Bíblia vai mostrar para a gente através de diversos exemplos, e quando nós olhamos uns para os outros, nós podemos perceber isso hoje. Ele operou transformações significativas. A palavra transformação na palavra de Deus, ela vem de uma palavra que você conhece bem, uma palavra que você já ouviu algumas vezes, é a palavra metamorfose. A palavra metamorfose, há em Romanos capítulo 12, versículo 2, uma expressão de Paulo em que ele vai dizer: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa palavra transformação, ela vem da junção de duas palavras gregas. Meta é a ideia de mudança. Toda vez que essa palavra surge, meta é mudança. E morfo é forma. Então a metamorfose é uma transformação, é uma mudança na forma. Só que a grande característica da transformação, que não é uma mudança que ocorre de fora para dentro, é uma mudança que ocorre de dentro para fora. É sempre uma mudança que começa aqui dentro primeiro e depois se reflete nas ações externas. E a palavra metamorfose, ela nos leva ao processo que uma lagarta vai experimentar a transformação em uma nova natureza, deixando de ser aquele objeto, aquele bichinho que rasteja, para se tornar uma bela borboleta que vai dar cores e que vai voar, deixando o ambiente mais bonito. E é importante perceber que toda transformação da lagarta em borboleta se dá pelo processo do casulo. Quando chega o tempo certo, aquela lagarta, ela vai começar a partir da sua cabeça a preparar um casulo ou uma crisálida, e aí aquele bichinho vai fechar para balanço. E quando ninguém está vendo, porque fica apenas o casulo, e dentro ela está sofrendo mudanças na sua forma, até o momento que chega a hora em que ela quebra o casulo. E o processo de quebrar o casulo também é importante, porque ela vai fortalecer as asas para ter condições de voar, e ela ganha as alturas. É um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo complicado, que acontece dentro e depois se manifesta fora. Quando a gente observa a transformação que Deus faz na vida de cada um de nós,
também envolve essa mudança interior, essa mudança do coração, essa mudança no nosso caráter, que vai trazer mudanças muito nítidas e visíveis exteriormente falando. É importante observar que a mudança exterior, ela se dará com o tempo, porque as transições estão acontecendo dentro. Quando ninguém está olhando para a gente, quando ninguém está conseguindo enxergar lá dentro. As pessoas geralmente olham para fora, veem o nosso lado de fora, veem as nossas reações faciais quando estamos vivendo algum momento, veem as nossas reações quando estamos de alguma forma alterados, mas elas não conseguem ver o que nós estamos sentindo, o que nós estamos percebendo dentro. Mas a Bíblia diz para a gente, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que Deus é especialista de sondar o nosso coração. Deus vai dizer para Samuel, o seu profeta: olha, eu não vejo como o homem vê. O homem está habituado, acostumado a olhar o lado de fora. Mas quando eu olho para o homem, eu olho o lado de dentro, eu vejo o seu coração. E essa era uma característica muito preciosa de Jesus. Ele olhava o coração daquele que estava de alguma forma sofrendo, angustiado, aflito. Ele continua olhando para o nosso coração. Ele continua olhando para o nosso interior. Ele continua olhando para dentro de nós. E mais do que qualquer outra pessoa, ele é conhecedor, ele sabe de todos os detalhes, de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. E a Bíblia vai dizer para a gente, em Efésios capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra, é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ainda que estejamos sendo alcançados pela compaixão de Deus há tanto tempo, Deus continua trabalhando e continuará trabalhando para que estejamos exatamente do jeito que Ele quer que estejamos. E ainda que em algum momento, por alguma razão, nós tenhamos parado, tenhamos perdido momentaneamente o foco e o rumo, Ele não desiste da gente, Ele trabalha de maneira intencional para ir ao nosso encontro e para mostrar para nós que Ele continua nos enxergando. E mais do que enxergar o que está do lado de fora, Ele continua enxergando a nossa dor, a nossa aflição, as nossas lutas, as nossas lágrimas, a angústia, um momento difícil. E isso é importante que você perceba nessa noite. A compaixão do Senhor transforma as vidas, transforma as realidades, modifica toda a situação. E quando a gente está pensando, ou quando estamos a pensar sobre a compaixão de Cristo, nós percebemos o impacto que isso tem. Tem primeiro na nossa vida, mas depois, através da nossa vida, essa compaixão também vai alcançar outras pessoas. E vai fazer o mesmo que ela está fazendo em nós, a transformação. E existe uma frase que há mais ou menos 5 anos eu ouvi pela primeira vez. E essa frase me fez pensar. Eu estava num congresso em Recife e pela primeira vez eu ouvi alguém dizendo isso. Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado no outro. Deus escolheu ser amado no outro. E pela primeira vez, quando eu ouvi essa palavra, eu fui muito impactada por ela. Porque, via de regra, nós observamos o cuidado de Deus conosco. E somos, às vezes, tão egoístas, porque passamos o tempo todo pedindo a Deus que continue cuidando da gente. Mas, na verdade, Deus vai continuar cuidando da gente. O que a gente precisa perceber é que, a partir do momento que Ele começa a cuidar da gente, Ele também vai desejar que façamos o mesmo com aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes nós achamos que amamos a Deus só quando declaramos coisas lindas como declaramos nessa noite por meio das nossas canções. Ou quando declaramos com frases bonitas que refletem o sentimento do nosso coração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus tem uma perspectiva muito clara acerca do seu povo, acerca da sua igreja, acerca daqueles que andam com Ele. A perspectiva de Deus é que nós possamos manifestar o seu amor em ações. E isso é igual a compaixão por aqueles que estão sofrendo. Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado no outro. Quando nós cuidamos de alguém, quando nós amamos alguém, quando nós servimos alguém, quando nós trabalhamos pela restauração de alguém, quando nós trabalhamos pela transformação de alguém, nós estamos amando a Deus. Então, se existe uma ação concreta para manifestar o nosso amor a Deus,
É através da atitude de olhar para alguém que sofre e então se tornar instrumentos. A palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Nós nos relacionamos com um Deus que é amor. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que somos chamados por Ele de filhos. Nós somos filhos dEle. E o filho precisa manifestar o caráter do seu pai. Afinal de contas, ele é educado, ou ela é educada, para ter um procedimento que seja compatível com o caráter do seu pai. E se o nosso pai é um pai amoroso, que em todo tempo abraça, cuida, apoia, restaura, transforma as pessoas, não poderia ser uma atitude diferente daqueles que andam com Deus, daqueles que amam a Deus. E o texto vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, que foi gerado, ou seja, ele ama. Ele ama quem? Ele ama a Deus sobre todas as coisas. E é bem verdade que Deus, quando Ele vai avaliar aquilo que fazemos, primeiro Ele sonda aqui dentro. Mas quando nós vamos demonstrar amor pelo nosso semelhante, não podemos demonstrar amor somente dizendo. Nós precisamos demonstrar amor agindo. E quando o amor se torna atitude, quando o amor se torna em ações, ali está a compaixão. Porque a compaixão, na verdade, nada mais é do que o amor manifestado em atitudes que supram as necessidades daqueles que estão sofrendo ao nosso redor. A pergunta é: quantas pessoas estão sofrendo ao seu redor nesses dias? Quantas pessoas estão angustiadas nesses dias? Quantas pessoas precisam do seu cuidado nesses dias? Pois bem, Deus escolheu ser amado no próximo. E aí, em 1 João, ainda no capítulo 4, no versículo 19 e 20 a 21, a Bíblia diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando nós amamos alguém, o amor que nós damos a alguém reflete o amor que nós recebemos de Deus. Repito, nós amamos com o amor de Deus, porque o amor dele nos faz experimentar o quanto isso é maravilhoso. Então, por termos sido amados por Deus, nós começamos a amar as pessoas com atitudes compatíveis com as que Deus tem tido conosco. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ame a Deus, ame também seu irmão. Olha que coisa fantástica. Se eu digo que eu amo a Deus, a materialização disso se dará quando eu manifestar isso ao meu semelhante. Por isso Deus escolheu ser amado no próximo. Vamos pensar sobre isso nessa noite. O que é a compaixão se não amar o próximo a partir da sua necessidade, a partir da sua dificuldade, a partir da sua vulnerabilidade, seja em que área for da trajetória dessa pessoa? É isso que Deus faz com a gente. Deus nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional em todo o tempo. Ele não estabelece nada para se tornar alguma coisa que a gente possa dar. Não, Ele nos dá, Ele nos ama primeiro. E aí o que nós vamos dar é uma resposta do que estamos recebendo. É isso que o texto está dizendo para nós. A pergunta é: estamos amando como Jesus nos mandou amar? E como é que Ele nos mandou amar? Amando as pessoas, amando o nosso próximo. E quem são essas pessoas? Próximo é aquele que está perto da gente, independente do grau de parentesco que tenha, do grau de amizade, relacionamento, independente de qualquer que seja o laço. Próximo, semelhante, é aquele que está perto, aquele que está diante dos seus olhos, que está diante de você com uma necessidade, com uma carência, com uma dificuldade. Se Deus fez você enxergar, ou se Deus está fazendo você enxergar, é preciso que você perceba que Ele deseja usar você para mudar a realidade daquela pessoa. E é importante nós entendermos isso. Na pandemia, o que nós temos mais é a oportunidade de manifestar o amor de Deus, de diversas maneiras, porque cada pessoa tem um tipo de necessidade diferente. A compaixão
é a resposta para as nossas necessidades ao redor. A compaixão é a resposta para as necessidades ao nosso redor. A compaixão é a resposta para as necessidades ao nosso redor. E o que é compaixão mesmo? Para você lembrar, significa sentir uma dor íntima, que nos comove até o profundo do nosso ser. É a dor que nos comove, que nos envolve, que nos impulsiona, que nos leva a uma atitude, a um procedimento. Compaixão é uma forma de amor despertada dentro de nós quando somos confrontados. Olha isso aqui. Esse amor é despertado quando nós somos confrontados com aqueles que sofrem ou são vulneráveis. A compaixão vai gerar confrontação. Você vai olhar para uma situação de alguém, de uma família, de uma pessoa, não sei, e aquilo vai te confrontar, aquilo vai te incomodar, aquilo vai gerar em você uma crise, uma angústia, uma dor. E o detalhe interessante é que a compaixão não é apenas sentir a dor, porque se apenas sentíssemos a dor, isso não mudaria a vida de quem está sofrendo com aquela dor. A compaixão não é sentir apenas a dor, mas trabalhar para aliviar ou resolver a causa da dor ou das dores. É importante que nós tenhamos empatia, compaixão, sentir a dor, mas trabalhar para mudar a situação daquela pessoa ou daquelas pessoas. E eu quero chamar a sua atenção que Deus vai usar a nossa percepção, a percepção de cada um de nós aqui, para enxergar um tipo de necessidade diferente, para perceber pessoas com diversas necessidades. Nós não podemos mudar o mundo de todas as pessoas, mas talvez possamos mudar o mundo de uma pessoa, mudar o mundo de uma família, mudar o mundo em comunidade de uma localidade. Nós podemos fazer isso à medida que o nosso olhar for um olhar menos acusador e mais compassivo. A Bíblia, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo vai dizer: revistam-se de compaixão. Revistam-se de compaixão. Quando nos convertemos a Deus, quando Ele transformou a nossa vida, Ele retirou a velha roupa que carregávamos, onde estava presente o ódio, o egoísmo, o rancor, a mágoa, o ressentimento. E Ele vai nos dar uma nova veste. E essa veste, dentre as peças dessa nova vestimenta, está a compaixão. Revestir-se da compaixão, revestir-se desse amor que nos leva à ação, que nos leva ao procedimento. Dessa maneira, a compaixão combina um desejo de aliviar ou minorar, diminuir o sofrimento de outro, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. Amém, gente? Estão percebendo a seriedade da compaixão para a igreja de Cristo? Não há uma outra postura que vai nos identificar tanto com Cristo do que a sua compaixão, porque é o amor manifestado em atitudes, em comportamentos que mudará com certeza, que transformará a vida das pessoas. Eu fui muito impactado essa semana, e eu passei a semana, para você ter uma ideia, eu passei a semana com esse texto na cabeça. Teve um dia que eu sonhei com esse texto. Eu estava lendo esse texto tantas vezes. Teve um dia que eu sonhei. Eu acordei meio que recitando o texto. De tanto que eu fiquei com esse texto na cabeça. Estudando, pesquisando, tentando entender. Que texto é esse? Mateus 25. Tem o texto que fala do julgamento às nações. Jesus fala como será o julgamento. E ele diz as seguintes palavras: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quero destacar que a Bíblia vai ensinar para a gente que ovelhas tornam-se ovelhas de Deus aqueles que pela fé creem em Jesus Cristo como bom pastor.
e que passam a segui-lo como tal. João 10, 11, João 10, 14. Todos aqueles que pela fé veem Jesus como pastor supremo e entregam suas vidas, tornam-se ovelhas e passam a ser dirigidos por Ele. Mas aqueles que não quiserem crer no Evangelho, na mensagem da salvação, serão comparados aqui aos bodes. No dia do juízo, no dia da vinda de Cristo, Ele vai separar à sua direita as ovelhas e à esquerda vai separar os bodes. E um detalhe importante: serão separados pela transformação que Jesus realizou. Agora, se você passa a ser ovelha de Jesus, se você passa a ser seguidor de Jesus, existe uma marca que estará presente na sua vida em todo o tempo. E isso vai te acompanhar, inclusive no dia do juízo. Qual é a marca? O amor. Jesus diz as seguintes palavras aqui: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Olha que palavra linda. As ovelhas, aqueles que creram, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, receberam a Cristo, irão ouvir: sejam benditos, recebam por herança. Não é mérito. Você se tornou filho e filho tem herança. Deus fala: olha, você terá por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Olha que lindo. Mas ele continua. E ele fala assim: pois eu tive fome. Preste atenção nisso. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Olha que lindo. Jesus está dizendo que as ovelhas, que o povo dele ouvirá. E aí a pergunta é interessante. Então os justos, aqueles que foram justificados por Cristo, lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, e o rei é Jesus: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Observe o que o rei vai dizer: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me deram de vestir. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Estive preso e vocês foram me visitar. Olha as palavras do rei: eu estive. E eles vão perguntar: mas quando foi isso? Quando você olhou para um dos meus menores irmãos, quando você olhou para o necessitado, para aquele que estava faminto. Então, quando você serve ao faminto, você está servindo a quem? Quando você mata a sede de alguém que está com sede, você está matando a sede de quem? Quando você visita alguém que está preso, você está visitando a quem? Quando você acolhe o estrangeiro que não tem nenhum tipo de cuidado, você está acolhendo a quem? Você está percebendo o que a Bíblia está dizendo para nós? Que a natureza daqueles que foram alcançados e transformados no seu caráter, tiveram uma transformação no seu caráter, manifestam novas atitudes. E essas atitudes, elas têm a ver com a compaixão, com o amor em ação, que olhou para quem estava vulnerável, enfraquecido, com dificuldades, e foi ao encontro para atender. E isso não vai passar despercebido, não. O texto está dizendo que o Senhor destaca isso. Agora é importante lembrar, nós não somos salvos porque não fomos salvos, não fomos separados porque fizemos coisas boas, não. Nós fizemos coisas boas porque Ele nos salvou.
Quando Ele mudou a natureza do nosso caráter, Ele gerou em nós amor, e o amor nos levou a olhar para o outro, independente de qualquer obstáculo. E aí nós começamos a fazer aquilo que entendíamos que deveríamos fazer. E ao fazer isso, nós estamos dando noção clara de que entendemos o que é que nós devemos fazer nessa vida. E eu não estou falando aqui de você ser bom porque você faz parte de uma religião. Não, eu estou dizendo que você deve ter compaixão porque você é um discípulo de Jesus Cristo. Eu devo ser uma pessoa que supra as necessidades das pessoas ao meu redor porque eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E da mesma maneira como Ele fez comigo, eu preciso fazer com as pessoas. E quando eu faço as pessoas, eu estou fazendo a Ele. Ele escolheu ser amado no outro. Quando você cuida de um vulnerável, você está cuidando dele. É o que Ele está dizendo na palavra dEle. Você consegue perceber a seriedade disso nessa noite? Que a vulnerabilidade ao nosso redor é responsabilidade nossa. E que talvez nós estamos pedindo a Jesus a oportunidade para servi-lo, porque nós queremos agradar o coração dele, como cantamos aqui hoje. E não estamos percebendo que Jesus está diante de nós, através das pessoas vulneráveis, carentes, sofridas, exploradas, desprezadas na sociedade. Cada pessoa que está diante de nós é o Cristo. Se eu entender isso, e se eu servir a esta pessoa, eu estarei servindo a Jesus. Eu estarei amando a Jesus. Eu estarei adorando a Jesus, porque Ele escolheu ser amado no outro. Quando você me deu, eu estava com fome, você me deu de comer. Estava com frio, você me deu de vestir. Estava preso e foste me visitar. Qual é a razão da prisão? Não sei. Qual é a razão da nudez? Não sei. Qual é a razão da pessoa estar na condição de estrangeiro? Não sei. Mas aqui ele não fala de motivo, ele fala de necessidade. Às vezes nós queremos encontrar os motivos pelos quais as pessoas estão sofrendo, e enquanto ficamos tentando encontrar os motivos, nós perdemos a oportunidade de ajudá-las. Não que você não possa avaliar uma situação, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo apenas que talvez o tempo que gastamos avaliando nos faz perder o tempo de servir e de mudar a situação. Mas Jesus continua com o texto. E Ele vai dizer uma coisa muito séria. Ele vai dizer o seguinte: então Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para os seres humanos. O inferno não foi preparado para a humanidade. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quando uma pessoa vive a mesma vida de rebelião, de desobediência, de egoísmo, de orgulho, ela não se submete a Deus, ela não se rende a Deus, ela mantém resistência a Deus, ao invés de rendição, ela resiste. O que vai acontecer? Ela vai viver para si mesma. Uma pessoa que vive para si mesma, ela só reflete a sua natureza pecaminosa. Porque um ser humano pecador, ele só começa a amar o outro quando a natureza dele é transformada pelo Espírito Santo. Por isso ele começa a amar o semelhante, sem olhar as dificuldades. Mas o texto diz que ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele continua. E olha o que ele vai dizer: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me vestiram. Estive preso e vocês não me visitaram. Então eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele dirá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O que é importante perceber é que a característica de alguém que não tem Cristo é viver centrado em si, nas suas necessidades. Via de regra, uma pessoa, quando ela não tem uma experiência com Jesus, que é o amor, ela continua vivendo para si. E quando nós vivemos para nós mesmos, nós olhamos para aqueles que estão sofrendo e não enxergamos suas necessidades, porque nós estamos muito concentrados nas nossas.
O que Jesus estava dizendo está dizendo acerca daqueles que vão ouvir um dia isso, eles não tiveram seus corações transformados pelo amor de Deus. Eles continuaram vivendo suas vidas baseadas na natureza pecaminosa. E continuaram a praticar o pecado, que é quando você tira os olhos de Deus, tira os olhos do outro e põe os olhos em você e vive de maneira egoísta em todo o tempo. Ele vai dizer, haverá consequência. E eu fico olhando para a sociedade, percebo as demandas e as necessidades que estão ao nosso redor, e fica claro para mim e para você que o mundo precisa de Jesus. E quem é que vai apresentar Jesus? É a igreja. O amor de Deus. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e em dado momento da nossa conversa, eu abri a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. E esses são dois versículos da Bíblia que são para mim bastante desafiadores, porque diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 14. Preste atenção no que texto fantástico. Ele vai dizer para a gente o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Você já percebeu uma pessoa constrangida? E essa palavra no grego traz a ideia desse constrangimento que em primeiro momento ele vai te fazer parar. E aquela sensação assim de estar desconcertado, aquela sensação que você está por vezes envergonhado. Quando você olha para a forma como Jesus age com a gente, age com os seres humanos, você é tomado por um constrangimento. Fala, mas como assim? E aí ele vai dizer, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Agora, que amor de Cristo que nos constrange? Eu vou deixar esse texto aberto e vou voltar nele daqui a pouco. Que amor de Cristo nos constrange? Quer alguns exemplos desse amor de Cristo que nos constrange, desse amor real, chamado compaixão? Então vou te dar alguns exemplos. Primeiro exemplo. O amor de Cristo, a compaixão de Cristo, transforma as pessoas marcadas e condenadas por seus erros. O amor de Cristo transforma as pessoas marcadas e condenadas por seus erros. Na sociedade, se você erra, já era. Você já viu isso? Você já viu o que tem acontecido? Se uma pessoa comete um erro, uma falha, ela nunca mais terá vida. E agora no advento da informática, no advento da internet, se uma pessoa cometer um erro, ela vai ser lembrada daquele erro para todo sempre, não tem perdão. Mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela mude, mesmo que ela não pratique mais aquela atitude, mesmo que aquilo tenha sido um deslize. Volta e meia, se aquela pessoa estiver em evidência, aquele deslize será trazido à tona. A sociedade é implacável com erros. Cometa um erro e você perceberá isso claramente. E por vezes, nós somos tomados também por isso. Porque não julgamos corretamente uma situação, não avaliamos o erro de alguém e saímos por aí estigmatizando, dizendo que aquelas pessoas não prestam, que elas são pessoas nocivas à sociedade. Bem, Jesus conviveu com algumas dessas pessoas. E eu vou chamar sua atenção para um fato. Quando Cristo estava preso na cruz do Calvário, à sua direita foi preso um ladrão, à sua esquerda foi colocado um outro ladrão. Diante dele estava uma multidão, gente chorando como Maria, João, gente sofrendo porque estava crucificado o Senhor, mas os soldados que caçoavam de Jesus, o povo que blasfemava de Jesus, dizendo, tu não és o Cristo, tu não fizeste coisas tremendas, por que não salva-te e não sai dessa cruz? E os dois ladrões que estavam ao lado de Cristo, os dois, segundo diz Mateus 27, os dois também faziam a mesma coisa. Os dois ladrões caçoavam de Jesus, zombavam de Jesus, colocavam palavras para Cristo. Mas se você observar o relato, Cristo estava calado. Cristo estava ali calado na cruz do Calvário. E alguma coisa aconteceu. Porque um dos ladrões, em determinado momento daquela tarde,
olhou para Jesus de uma forma diferente, percebeu Jesus de uma maneira diferente. E aí, a gente tem um texto que vai nos mostrar isso. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo, salva-se a si e a nós. Mas o outro criminoso, um homem que havia cometido crime, e se havia cometido crimes, ele estava na cruz por conta dos seus próprios erros. A morte de cruz era a pena capital de Roma. Só ia para a cruz os elementos mais perigosos da sociedade. Então estavam ao lado de Jesus 2 homens que tinham delitos que o levaram a tal condenação. E aí diz a Bíblia: mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma condenação? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você percebe o que esse texto está nos dizer? Aquele homem também zombara de Jesus. Aquele homem também escarnecera de Jesus. Ele estava naquele lugar consciente. Ele era um criminoso. Aquilo era consequência do seu crime, era pena capital. Mas o que eu acho interessante é que o amor amou. Cristo estava na cruz por amor. A Bíblia diz em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele era a encarnação do amor, ele era a manifestação do amor, estava o amor na cruz. E quando um homem percebe que ele não estava diante apenas de um criminoso, ele não estava diante de um criminoso, ele consegue perceber que ele estava ao lado de alguém muito, mas muito importante. Naquele momento, enquanto o homem estava ali, sentindo suas dores, suas angústias, ele pôde perceber muito claramente que Jesus não era quem as autoridades religiosas diziam ser. Que Jesus era alguém muito importante. E o texto vai dizer que aquele homem repreende o outro ladrão e fala para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a percepção. Aquele homem mudou a percepção que ele tinha de Cristo. Ele agora não via mais Cristo como impostor. Ele via Cristo como rei. De um reino que não era deste mundo. De um reino que era totalmente superior aos reinos desse mundo. Ele abriu o coração, ele confessou seus pecados. Ele disse: nós estamos aqui porque merecemos, fizemos coisas erradas. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem rasgou o coração, arrependido do que havia feito, arrependido dos seus delitos. A sociedade que olhava não via o que estava acontecendo dentro dele. Mas Jesus estava sondando o seu interior, exatamente como Ele faz com a gente. Quando nós cometemos erros, quando nós falhamos e estamos arrependidos, nós abrimos o coração e dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão. E Ele sonda o nosso coração e nos conhece, prova e vê o nosso caminho. E quando há sinceridade, o que é que Ele faz? Ele estende a sua compaixão e nos perdoa. Ele nos transforma. Ele vai transformar a vida de um homem condenado pelos seus erros. Por quê? Porque ele sentiu a dor. Ele estava ali na cruz, e segundo diz Isaías 53, ele estava ali levando as dores daquele homem. Ele estava ali levando os delitos daquele homem. Ele estava na cruz pagando pelos pecados daquele homem. E diante de alguém sincero, com arrependimento sincero, Ele não somente perdoa aquele homem de seus delitos, porque Ele podia perdoar, afinal de contas Ele é Deus.
Ele vai dizer para o homem: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando você morrer, eu conduzirei você para o paraíso. Agora pergunto para você: o que é que aquele homem fez para ter direito de ir para o céu? O que é que aquele homem fez para ter condições de ir para o céu? Se ele estava na cruz porque ele provocou muitas dores, talvez ele tenha assassinado pessoas, talvez ele tenha destruído famílias, talvez ele tenha prejudicado muito o comércio daquela localidade onde ele morava, talvez ele tenha sido uma pessoa que provocou muitas dores. Mas naquele momento ele estava pagando humanamente a sua condenação. Mas o coração dele arrependido reconheceu que Jesus era Deus, era o Rei dos Reis, era o Deus prometido, o Messias de Deus. E ele abriu o coração e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o amor que amou diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus vai transformar o caráter daquele homem, vai transformar o coração daquele homem, vai transformar a sua condenação. E aí eu preciso lembrar você do que a palavra de Deus nos diz. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E aquele homem estava declarando sua fé em Jesus. Ele não haveria de morrer, mas teria a vida eterna. E o que Jesus estava prometendo era: os teus pecados estão perdoados, e você hoje estará comigo no paraíso. Quando nós, como igreja, olhamos para aquelas pessoas que cometeram erros, crimes, que fizeram coisas terríveis na sociedade, precisamos olhar da mesma maneira como Jesus olhou para aquele homem na cruz. Precisamos olhar para essa pessoa com compaixão, se colocar no lugar dessa pessoa. E alguém vai dizer: mas pastor, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Eu sei que é, mas nós não vamos amar com o nosso amor, nós vamos amar com o amor que Jesus nos tem dado. Então deixa eu te falar uma coisa: cuidado quando você for julgar alguém porque alguém cometeu erros, quando você for punir alguém porque alguém cometeu, quando você disser para alguém: você não tem jeito, você não vai mudar, você não tem opção, você é uma pessoa sem vergonha, você nasceu torto, vai morrer torto. Você precisa lembrar do que Jesus fez com o ladrão da cruz. Mas mais do que isso, você precisa lembrar do que ele fez com você. Eu preciso lembrar do que ele fez comigo. Quem nós éramos? Você lembra do nosso passado? Você lembra do seu passado? Eu lembro do meu passado, eu lembro das minhas atitudes. Ele foi ao meu encontro e ele me recolheu, ele me recebeu, ele perdoou os meus pecados. E hoje eu sou quem sou por causa da graça, por causa da compaixão dele. Então o amor de Cristo nos constrange. Quando nós olhamos para o que ele fez com aquele homem na cruz do Calvário, nós ficamos constrangidos. Quando julgamos alguém, quando rotulamos alguém, quando estigmatizamos alguém, quando dizemos que alguém não vai mudar, que alguém não vai experimentar a transformação. Você se esqueceu do que ele fez com você, você se esqueceu de quem você era, você se esqueceu do que você fazia. Ele não se esqueceu do que ele fez com você. Por isso ele diz: vai lá e ama, vai lá e perdoa, vai lá e dê a chance. Eu estava num congresso o ano passado, ou retrasado, não lembro muito bem. Retrasado, 2018. E eu estava ouvindo um pastor pregar. Esse pastor, ele tem um ministério. O ministério dele é de abraçar pessoas que moram nas ruas. É o ministério. E o que ele faz? Ele pega as pessoas, leva para um abrigo que ele desenvolveu, e algumas dessas pessoas ele leva para a casa dele. E ele conheceu um homem assassino, com um histórico de vários assassinatos nas costas. Ele apresentou Jesus para esse homem, e esse homem se converteu. E Deus falou para ele que ele devia levar esse homem para a casa dele. Ele tinha filhas, ele tinha mulher, e esse homem tinha um histórico muito, mas muito violento. O que você faria? O que eu faria? Não sei, mas eu sei o que ele fez.
Ele disse que ele viaja muito para pregar em vários lugares. Ele começou a viajar. E a sua família ficava com quem? Com o assassino. Você pensa na loucura disso? Aquele homem acreditou no poder de transformação de Cristo. Preciso lembrar você, a transformação é a mudança de dentro para fora. Ele acreditou que Jesus tinha, de fato, transformado a vida daquele homem. Abraçou aquele homem, acolheu aquele homem, e Deus estava fazendo um rebuliço na vida daquele homem. Ele não era mais um assassino. Ele não era mais um transgressor da lei. Ele era um homem transformado pelo poder de Jesus Cristo. Ele creu que Jesus Cristo tinha perdoado os pecados dele e tinha feito dele uma nova criatura. Ele teve compaixão daquele homem, porque se ele não fizesse aquilo, o que aconteceria? Com certeza alguém abraçaria. E quem abraçaria? Talvez os amigos do passado, talvez o grupo com quem ele andava no passado. Era preciso que alguém o abraçasse, e aquele pastor o abraçou. E Deus estava fazendo uma transformação poderosa na vida daquele homem. Porque ele olhou para aquele homem da mesma maneira como Jesus havia olhado. E aquilo mudou a vida. O amor de Cristo nos constrange. Quando eu vejo o que Cristo faz com as pessoas, eu me sinto constrangido. Eu me sinto, às vezes, paralisado. Quantas pessoas condenadas pelos erros estão ao seu redor, ao meu redor, ao nosso redor? E a pergunta que eu faço é: nós fazemos o mesmo coro que a sociedade faz? Não tem jeito, é safado, é sem vergonha, é um 171, é um canalha. Não vai mudar, não vai transformar, vai continuar do mesmo jeito. Pau que nasce todo, morre todo. Não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte, da separação para a vida, para a união. João 5:24. O amor de Cristo nos constrange a olhar e a fazer como Ele fez. A pergunta é: estamos, como igreja, tendo essa percepção? Ou por conta de toda a violência que nós estamos vivendo de fato está ao nosso redor, estamos olhando como todo mundo olha? Nós precisamos olhar e enxergar nas pessoas além do que está diante dos nossos olhos. Por que essas pessoas fizeram as escolhas que fizeram? Por que estão andando pelos caminhos que estão andando? Será que se elas conhecessem a graça, elas não poderiam viver diferente? E quem são essas pessoas que vão poder fazer a diferença na vida delas? Lembre-se, o Senhor escolheu ser amado no outro. A compaixão de Jesus, ela marca, ela transforma pessoas marcadas pelo vazio do coração. Existem muitas pessoas que estão vivendo ao nosso redor e que estão com seus corações vazios. E quando uma pessoa tem o seu coração vazio, ela tenta preencher, ela tenta encontrar alguma coisa para preencher. E nós vamos olhar para a sociedade, a gente vai encontrar diversas pessoas com vazio no coração, buscando em diversas situações. Na Bíblia, um homem muito conhecido por você, se não pelo texto, mas pelas músicas que foram cantadas acerca da sua história. Esse cara, ele morava numa cidade chamada Jericó. Ele era um publicano, um servidor público. Ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do povo romano. E a fama que esses homens tinham em seus dias era: eles não cobravam aquilo que era estabelecido por Roma, eles geralmente cobravam mais. E o dinheiro que era cobrado a mais, eles embolsavam. Então eles se tornavam pessoas ricas. Por eles estarem trabalhando para o povo opressor, para o império opressor, eles eram odiados. E pelo fato deles roubarem do povo, eles eram, assim, motivo de desprezo, de abandono. Nessa cidade tinha um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era publicano, mas não era um simples publicano, ele era chefe dos publicanos da cidade.
Então, naquela cidade em Jericó, se tinha alguém que ganhava dinheiro nas custas do sofrimento do povo, era ele. Se tinha alguém que trazia prejuízo para aquela comunidade, era ele. Por causa dele, não tinha possivelmente saneamento básico. Por causa dele, a merenda na escola devia ser menor. Por causa dele, a saúde pública tinha menos recursos. Imagine a situação como era mais ou menos. Então, quando alguém falava o nome de Zaqueu, era motivo de raiva. Para você ter uma ideia, quando um judeu ia entregar o pagamento do imposto a um publicano, se o imposto era R$10,50, eles levavam R$10,50. Porque eles não recebiam nada da mão de um publicano. Porque eles tinham um publicano como lixo, como escória. E o que Zaqueu fez? Zaqueu começou a viver como publicano, começou a ganhar muito dinheiro, era um homem rico, muito rico. Tinha algumas dificuldades, era um homem pequeno, tinha talvez uma baixa estima. Talvez ele tinha feito aquela escolha pela... Eu não sei o que levou Zaqueu a fazer a escolha, mas eu sei que ele fez uma escolha que lhe trouxe muita dificuldade. A Bíblia diz que certo dia, Jesus chega em Jericó, e Zaqueu ouviu falar que Jesus estava na sua cidade. Ele é tomado pela curiosidade, pelo desejo de ver a Jesus. Mas como ver a Jesus? Jesus sempre andava cercado por uma multidão. Então, você acha que a multidão em Jericó daria lugar para Zaqueu entrar e conversar com Jesus? É claro que não. Ele seria xingado, ele seria zombado, ele seria cuspido, ele seria humilhado, com certeza. O que Zaqueu faz? Ele tem uma ideia. Ele sabe qual é o caminho que Jesus vai usar em Jericó. Ele mais ou menos arquiteta um plano e tinha um sicômoro, uma figueira brava nesse caminho. Ele vai na frente, sobe na figueira e fica lá esperando o momento que a multidão vem acompanhando Jesus. Em dado momento dessa caminhada, ele percebe o movimento. E aí a multidão está passando debaixo da figueira. Quando Jesus para, talvez alguém deve ter pensado, a sombra da figueira é boa. Talvez ele vai aproveitar aqui para dar um refresco. Mas não era nada disso. Jesus para, olha para cima e diz as seguintes palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Porque hoje me convém entrar na sua vida. Porque hoje me convém entrar na sua história. Agora você pensa como aquilo deve ter sido complicado. Porque toda a multidão de Jericó sabia quem era Zaqueu. Jesus ia entrar na casa de um ladrão. Jesus ia entrar na casa de um corrupto. Jesus ia entrar na casa de alguém que prejudicava a cidade, que prejudicava as pessoas daquela cidade. Aí você fica pensando assim, mas como assim? É que Jesus, quando olhou para Zaqueu, ele olhou e sentiu a dor do seu coração. E ele sabia possivelmente que a escolha de vida que Zaqueu tinha feito representava, na verdade, a opção que ele entendeu ser a melhor para aliviar o vazio do seu coração, a tristeza da sua alma. E quando ele vai, então, a Bíblia diz que ele desce, e Jesus vai para a casa dele. Jesus encerra ali aquele momento e vai para a casa dele. Ele abre a casa dele para Jesus. Jesus entra, Jesus se senta à mesa, irmãos. Irmãos, sentar-se à mesa com um publicano é um negócio tão terrível que daria a Jesus uma péssima reputação. Na verdade, a Bíblia fala que ele já tinha uma péssima reputação por causa dos publicanos. Ele foi chamado em Lucas 7 de amigo de publicano e pecadores. Ele se assenta lá, ele vai comer. E a Bíblia diz que aqueles que estavam na casa começam a cochichar. Em dado momento da caminhada, daquele momento ali na família, Zaqueu pede a palavra a Jesus, fala: Senhor, olha só, se eu tenho prejudicado alguém, eu quero fazer uma coisa aqui. Eu sou um homem rico, eu vou pegar a metade da minha riqueza, a metade do que eu tenho, e eu vou dar aos pobres dessa cidade. E se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho prejudicado alguém, se eu tenho furtado de alguém, se eu tenho prejudicado alguém financeiramente, eu prometo restituir 4 vezes mais o valor que eu prejudiquei. Toda vez que eu falo sobre esse texto, eu fico pensando. Ele pegou, é como se ele tivesse pego o recurso dele, o dinheiro dele. Ele tivesse feito assim, rachou. Essa metade aqui eu dou para os pobres. E essa metade aqui eu uso para
para restituir. Se ele era o chefe dos ladrões da cidade, se alguém tinha roubado e prejudicado alguém, esse era Zaqueu. E o que Zaqueu vai ter que fazer? Vai abrir mão do dinheiro que ele acumulou a vida toda. Porque ele tinha entendido que no dinheiro ele encontraria a sua felicidade. Mas ele percebeu naquele dia que a felicidade dele não estava no dinheiro que ele tentou acumular. Porque o seu coração continuava vazio. Mas quando Jesus entrou na sua casa, quando Jesus entrou na sua história, quando Jesus entrou no seu coração, o coração dele foi tomado de significado, de valor, de importância. Deus escolheu entrar na casa de um pecador. Talvez era importante aquilo acontecer, com certeza, porque ninguém entraria na casa de um publicano se não fosse um publicano também. Ninguém são entraria ali. Mas ele entrou, Jesus entrou na vida de Zaqueu, Jesus transformou a vida de Zaqueu. A lei dizia que se você roubasse R$1, contextualizando, você tinha que devolver com 5, era 1 mais 4. Antes de cumprir a lei, ele demonstrou a generosidade de um coração transformado. Jesus foi lá no coração daquele homem egoísta que pensava nele, que pensava apenas nos seus interesses, e transformou agora. Ele tira os olhos dele e ele olha para os vulneráveis daquela sociedade, e ele vai dar a metade dos seus bens e vai restituir, fazendo entender que uma transformação tinha acontecido dentro dele. Por quê? Porque o amor. Porque Jesus olhou para ele, sentiu as dores dele, e foi o encontro dele, entrou na casa dele, sentou-se à mesa com ele, comeu com ele. Você não vai ver em nenhum momento Jesus dando lição de moral. Ele entendeu o que estava acontecendo, e a transformação que é de dentro para fora, é quando ninguém está vendo, ela fica clara nas atitudes externas. Quando ele disse, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens, eu vou restituir, aquilo significava dizer que a transformação havia acontecido. É isso que a gente precisa entender nesses dias, igreja. Povo de Deus, nós precisamos entender isso. Quando a igreja olha para aqueles que estão sofrendo, que estão com seus corações vazios, buscando no dinheiro, buscando nos vícios, buscando nas incertezas desse mundo, na fama, no reconhecimento, o suprimento do vazio, continua sofrendo. Mas quando nós olhamos para as pessoas e conseguimos enxergar além do que é visível, enxergamos a dor do coração, nós temos a solução para dar a elas. Nós podemos compartilhar com elas Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, o cuidado de Jesus Cristo. Eu queria mais ou menos contextualizar. A gente tem vivido num país muito corrupto, onde muita gente rouba do pobre, tira da saúde, tira da merenda escolar, tira do saneamento básico. Estava lendo uma reportagem hoje, quase 50% do país não tem saneamento básico. Tira da infraestrutura das cidades. Num período de pandemia, rouba da saúde. Nós somos tomados pela mesma indignação. E não há nenhuma dificuldade de você se sentir indignado. A gente precisa se sentir indignado mesmo, porque isso não é o correto. Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós fazemos parte daqueles grupos que vão acusar, vão condenar e vão jogar a pá com cal no final. Só que Jesus foi um encontro de uma pessoa marcada pelo vazio do coração e literalmente estendeu a mão, amou aquela pessoa, levantou aquela pessoa e transformou aquela pessoa. O que ele fez? Ele sentiu a dor dela, ele sentiu o sofrimento dela e ele trabalhou para aliviar. Eu quero lembrar para você isso. A igreja de Jesus, nesse tempo tão difícil, de tanta dificuldade, ela não pode ter a mesma filosofia da sociedade, ela não pode ter a mesma filosofia desse mundo. Como disse o Leandro no primeiro texto lido nessa noite, ele nos tirou, Deus nos tirou das trevas e nos levou para o domínio, para o reino do seu Filho amado. Nós hoje pertencemos ao reino de Deus, nós somos da família de Deus, nós temos um compromisso com Deus, nós representamos um reino de perdão, nós representamos um reino de transformação, nós representamos um reino de mudança de vida, nós representamos um reino que perdoa, nós representamos um reino que nos tira das trevas e nos traz para a luz, nós representamos um reino que traz vida àqueles que estão mortos, àqueles que estão separados de Deus. E tudo começa quando nós olhamos para alguém com um olhar de compaixão, sentimos as suas dores e trabalhamos para aliviá-las. E aí, eu finalizo por hoje
completando o texto de 2 Coríntios 5,14. E agora eu leio o verso 15. Ele diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, ressuscitou. Quem foi alcançado pelo amor de Deus não vai viver mais para si, porque viver para si é viver como aqueles que são representados pelos bodes vivem, focado nas suas necessidades. Mas se você foi feito ovelha do rebanho de Deus, você não vive mais para si, você vive para Ele, para Jesus. E ao viver para Jesus, você olha para o outro, porque Jesus escolheu ser amado no outro. Ele escolheu ser servido no outro, ser suprido no outro, ser acolhido no outro, ser restaurado no outro, ser abraçado no outro. A pergunta que eu faço para você nessa noite: seu coração está cheio da compaixão de Deus? Porque a gente precisa lembrar disso ao lidar com tanta tragédia ao nosso redor. Tem alguém com fome ao seu redor? Tem alguém condenado ao seu redor? Tem alguém com frio ao seu redor? Tem alguém preso? As cadeias, tem gente presa? Tem gente enferma nos hospitais? Perto de você? Como é que a gente vai viver o Evangelho? Dando de comer, dando de vestir, visitando preso, enfermo, acolhendo o estrangeiro, restaurando o condenado, transformando o abandonado e enchendo o coração do coração vazio com o amor de Deus que nos é dado e nos é manifestado. Amém? Eu queria convidar você que está aqui para orar. Você que está em casa também para orar. Eu queria dizer uma coisa importante. Sabe por que nós temos muitos problemas? Porque nós olhamos muito para nós. Você quer ser curado dos seus problemas? Confie-os a Deus. E olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Ao invés de ver os seus problemas, vejam as necessidades dos outros. Você vai experimentar da cura. Enquanto olharmos para nós mesmos, nós não viveremos o que Cristo quer que a gente viva. E transformação começa de dentro para fora. Nessa noite, Deus precisa transformar a sua visão. Deus precisa transformar seu coração. Deus precisa transformar a sua percepção. Você é julgador. Você é acusador. Você é condenador. Você é alguém que despreza. Ou você é alguém que abraça, que acolhe, que perdoa, que dá uma segunda chance, que restaura e que vive diferente. Abaixe sua cabeça. Abaixe sua cabeça aí, querido, querida. E faça essa oração a Deus. Quem você é? Você está constrangido com o amor de Jesus nessa noite? Há alguém constrangido por esse amor? Se há alguém constrangido nessa noite, eu queria convidar você a colocar o seu coração diante de Deus, pedindo perdão e uma nova oportunidade. Para não somente olhar, mas sentir a dor de alguém. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por conviver com Jesus e por meio das Escrituras, aprender tanto com Jesus. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor nos fizesse acreditar, ó Deus, no poder da salvação, que faz com que os pecados, erros sejam perdoados,
que faz com que nós, ó Deus, identifiquemos as pessoas de coração vazios. E ao invés de criticarmos, ao invés de julgarmos, ao invés de condenarmos, ao invés de expormos, nós vamos poder dizer a elas que elas são importantes, que elas são especiais, que elas têm valor, que elas têm, ó Deus, importância no reino. E aí nós vamos chegar ao amor, fazer chegar o amor que ama, o amor que restaura. Então nessa noite cura a nossa visão, Deus. Talvez nessa noite nós precisamos que o Senhor cure a nossa visão. Nós estamos cegos, ó Deus, não estamos enxergando a dor das pessoas. Então nessa noite restaure a nossa visão, nos faça tirar os olhos de nós mesmos, ó Deus, para enxergarmos, ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor. Nos constranja com o amor de Jesus, ó Deus, e nos faça viver nessa noite uma mudança, Deus, onde os nossos olhos não estarão mais em nós mesmos, mas em Cristo. E os olhos em Cristo estarão, ó Deus, sendo colocados naqueles que estão ao nosso redor, porque Jesus quer ser amado e servido no outro. Então, por favor, nos ajude nessa noite. Cura-nos na visão, cura-nos no coração, cura-nos nas atitudes. Que essa semana o Senhor nos dê a oportunidade de fazermos dessa palavra a nossa prática e de mudarmos o mundo de alguém, como Jesus mudou o mundo e o destino daquele ladrão na cruz, como Ele mudou a vida e o destino de Zaqueu, como Ele mudou e tem mudado a vida. Então que a gente também entenda isso, que o que está em jogo é a eternidade de homens e mulheres, de jovens e adolescentes, de crianças e idosos, que estão vivendo debaixo do poder, do domínio de Satanás, e por isso estão, ó Deus, vivendo o reino do egoísmo. Deus, não nos permita enxergar essas pessoas como o diabo as enxerga. Não, Deus, nos permita, ó Deus, nos ensine a enxergá-las como o Senhor enxerga, com compaixão e desprovido do medo, da insegurança. Que sejamos a resposta do Senhor, mesmo que isso nos ponha numa situação difícil, como Jesus se pôs algumas vezes, e como os homens e mulheres do passado, e muitos dos que estão vivendo o Evangelho hoje estão se colocando. Por favor, Senhor, nos mostra a Tua verdade, em nome de Jesus. Por favor, nessa noite, se há alguém aqui, Deus, que está vivendo a vida para si mesmo, preocupado só com a sua vida, com a sua doença, com a sua comida, com o seu problema, com a sua crise, Deus, cura essa pessoa nessa noite. Se alguém em casa na mesma situação, cura nessa noite, ó Deus, e derrama do seu amor nessa noite, que a Tua palavra diz em Efésios 2:10, nós fomos criados em Cristo Jesus para as práticas das boas obras que o Senhor preparou antes para que nós as praticássemos. O pecado nos levou ao egoísmo, mas Cristo restaura, ó Deus, a nossa vida e nos faz sentir o mesmo amor que tínhamos antes de pecar. Nos faz sentir, ó Deus, o mesmo perdão, nos faz sentir a mesma compaixão que Ele sentiu quando viveu entre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai cantar uma canção junto. É uma canção suave, é uma canção pequena, é uma canção simples, mas é uma canção muito, mas muito real daquilo que a gente falou. Após a canção, nós vamos para as nossas casas. Você vai estar em segurança já na sua casa. Quero apenas pedir a você que cante, pensando em cada palavra que cantará. Buscando só Tuas mãos, não me contentei. Tem algo além, eu sei. Olhando os Teus olhos, um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim. Mas no
Vocês entenderam a lógica do reino? Entenderam essa canção? Vamos fazer um negócio? A gente vai cantar ela assim. Como a gente está aqui? A gente vai cantá-la. E vamos ouvir o que a gente está cantando. Olha que poesia. Eu levei um susto quando vi que os teus olhos não estavam em mim, mas no ferido, no cansado, no aflito, no pobre nu. Olha o susto. É como se você fizesse, mas como assim? Eu pensei o tempo todo que os teus olhos estivessem em mim. Não. Não estão em mim. Não está em você. Está no necessitado. A gente consegue cantar as vozes assim? Vamos? Quando é que o reino vem? Amém?
Então a gente vai para casa agora, curado da visão, e vamos olhar o que está ao nosso redor, tá bom? Uma semana abençoada, e quero dar uma notícia. Amanhã a palavra vai estar no YouTube, nosso canal do YouTube. A gente está com um problema tentando resolver. Por enquanto estamos apenas colocando pelo Face, mas amanhã de manhã estará no canal do YouTube. Se você quiser compartilhar, assistir novamente, refletir, tá bom? Para compartilhar com você. Hora do abraço, hora do abraço, hora do abraço. Mas como é que dá abraço sentado? Não dá, né? Vamos ficar de pé? Vamos dar pelo menos 5 abraços. Tá bom, gente, calma, você está de casa, fica desesperado. Não é um abraço, mas é um gesto. Você pode fazer com quem está perto, você vai. Primeiro abre bem os braços assim, né? Bem, tipo Cristo Redentor. E aí olha para alguém do lado e carinhosamente jogue, lança um abraço. Uma semana de vitória na presença do Rei, de superação e de